Vamos abrir então as Bíblias, acessar aí no seu celular. No capítulo 4, vamos continuar no capítulo 4. E hoje nós vamos, a partir do versículo 7, vamos fazer até o versículo 12. A referência já está até aí na projeção. Primeira carta de João, capítulo 4, vamos ler do 7 ao 12. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ouvir com atenção, com fé, com alegria. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos orar? Senhor, Deus de amor, bendito seja o teu nome para todo sempre. Cantamos aqui, Senhor, que Tu és bendito e que o Teu reino dura para sempre. Esse reino de amor, de misericórdia, de compaixão. Eu te peço nesse momento que o Teu Espírito Santo traga entendimento, iluminação, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, aplica essas verdades em nossos corações, Deus. Nos faz compreender, que seja clara a mensagem, que faça sentido para as nossas vidas e que saiamos daqui transformados pelo poder que há nessa palavra, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, que é inspirada e que é o nosso bom alimento. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Raimundo, eu queria que botasse um pouquinho mais aqui, por favor. Eu acho que para aí que está muito, não está alto não, que eu já falo alto assim. Então, por favor, meu irmão. Aqui que não tem nada de retorno. Meus irmãos, tem um ditado que Maria costuma dizer, que é assim: convivência pega até braço quebrado. Não sei se você já ouviu, é porque ela é cheia de ditado de velha, essas coisas, ela sabe todos os ditados. Eu nunca tinha ouvido, ou como diz a vovó, eu nunca tinha ouvido, né, vó? E aí ela sempre diz isso: convivência pega até braço quebrado. E ontem mesmo eu comentei com ela sobre isso, né, sobre a convivência pegar até braço quebrado. Porque nós olhamos uma cena quando a gente chegou lá no condomínio e a gente pensou a mesma coisa, a gente só se olhou e riu, porque nós observamos a mesma coisa e pensamos a mesma coisa a respeito daquela cena. E aí a gente subindo no prédio, eu falei para ela, né, eu disse: amor, é incrível como que a gente vai ficando parecido com a pessoa que a gente convive. Tem gente que diz que vai aparecendo até na aparência, né? Eu acho que não, quem me dera. Mas a gente vai pegando características das pessoas que convivem. Mês que vem a gente vai fazer 7 anos de casamento. Então, com certeza, hoje tem muito mais de Maria Fernanda em mim, como tem também de Davi nela, por conta dessa convivência. E essa viagem que eu fiz também, que eu falei para vocês, minha família, a parte de pai é do interior de Minas. Então eu fui para lá algumas vezes na minha vida, né? Não fui muito. Depois que eu comecei a trabalhar, depois de casado, eu consegui um pouco mais do que eu ia antes. E é interessante como que mesmo longe deles, não convivendo tanto assim com eles como minha família daqui, eu estando lá esses dias, nunca passei tanto tempo lá, fiquei 10 dias, e eu vi o tanto de coisa que a gente tem em comum, mesmo sem ter convivido. Como a gente gosta das mesmas coisas, a gente fala igual, não falo uai, né? Essas coisas eu não falo. Mas assim, o jeito de pensar, né? De se expressar sobre as coisas. E, enfim, eu vi como que a gente é parecido mesmo sem conviver. E diante desses dois cenários, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. É que quem é da família sempre tem alguma coisa em comum.
Seja a família que nós nascemos, que nós temos aquele sangue, como eu tenho deles mesmo sem viver, como minha família que eu estou construindo com a minha esposa, que a gente está junto só há 7 anos. Então eu vejo que quando você forma uma família, você está inserido nessa família, você vai adquirindo características dessa família. Ou então você já tem quando nasce, que é o caso da minha família paterna, em relação às coisas que a gente tem em comum. Na família de Deus, meus irmãos, o que Deus espera de nós também é exatamente isso. Que nós tenhamos características que pertencem ao Pai. Ele quer de nós como filhos que a gente faça, haja, pense, fale, conforme o Pai pensa, fala e age. Nós temos o Senhor Jesus como nossa referência e imitá-lo, ser como Ele é um desafio para todo cristão. Mas não há como estarmos inseridos nessa família e sermos completamente desconectados dela. Não há como fazermos parte de fato dessa família e sermos completamente diferentes dessa família. Através desse texto de João, na verdade de alguns que a gente viu ao longo da carta, a gente vai vendo que ele vai provando, fazendo alguns testes de como um cristão verdadeiro deve se comportar, como deve ser a vida dessa pessoa. No capítulo 2, versículo 29, ele diz que espera que os verdadeiros cristãos pratiquem a justiça. No capítulo 3, versículo 9, que não pratiquem o pecado. E agora ele diz que esses verdadeiros cristãos devem amar. O amor é algo que deve estar presente na vida dos filhos de Deus. Na mensagem de hoje nós vamos juntos com João aí nesses escritos, ver então o cerne do amor. E antes de trazer 3 porquês, 3 motivos pelos quais nós devemos amar segundo o que João nos ensina, a primeira coisa que ele diz no versículo 7 é: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O chamado aqui é direto, o chamado aqui de João é simples. João já vem e fala de amor de cara. E se nós lembrarmos de algumas mensagens que nós já ouvimos aqui ao longo dessa série, ou se você teve a curiosidade, a dedicação de ler essa carta também na sua casa, você vai ver que João já tinha tratado sobre o amor outras vezes. Essa é a 3ª vez que ele vai tratar de amor. E pode ser que a gente não dê muita importância quando a gente está lendo um texto assim, na mesma carta, no mesmo livro, e de novo o mesmo tema vai ser abordado. Às vezes a gente lê assim rápido, a gente ignora um pouco os pormenores, os detalhes daquele texto, principalmente quando esse assunto é o amor, porque a gente acha que a gente já sabe amar. A gente já leu livros, já lemos poesias, já vimos filmes, novelas, séries, já cantamos músicas que falam sobre amor. Então parece que é algo tão natural na vida do ser humano que a gente sabe o que é amor, a gente sabe o que é amar. Tem uma música do Roupa Nova que define amor, minha amiga Margarete vai saber, que ela é fã do Roupa Nova, e aí que diz: amar é quando não dá mais para disfarçar. E ele vai dando várias definições sobre o amor. Mas na verdade o que eles tentam fazer é romantizar um amor que não tem muito a ver com esse amor que João está nos ensinando e que ele dá como mandamento para os filhos de Deus. O fato é que se há uma ênfase do apóstolo nesse tema, meus irmãos, é porque existe algo que nós precisamos aprender sobre amor. Nós devemos encarar esse chamado como um mandamento. Eu já falei aqui diversas vezes. Toda vez que nós olharmos para as Escrituras, nós olhamos algum apóstolo em algumas das suas cartas, escrevendo alguma coisa, com um infinitivo, com uma ordem, nós devemos encarar como um mandamento divino. Porque todos os apóstolos, seja Paulo, Pedro, João, todos esses que escreveram o Novo Testamento, também os que não são apóstolos, mas que colocam lá como imperativos, nós devemos encarar como um mandamento divino, porque os apóstolos tinham essa autoridade. Então ele fala assim para os irmãos, para os seus leitores: amem-se, amados, amem-se. Então esse é um mandamento do próprio Deus para nós.
amemo-nos uns aos outros. E ele ainda diz que os que são nascidos de Deus e os que conhecem a Deus devem amar. Ou seja, esse mandamento, ele serve para os verdadeiros cristãos. Esse mandamento só serve para aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo. Perceba o texto aí, ele diz, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa ordem dada pelo apóstolo não é uma ordem dada para o mundo. Essa ordem do apóstolo não é um ensino, um mandamento para as pessoas que estão lá fora e não se relacionam com Deus, mas para aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que conhecem a Deus. Nós já aprendemos aqui que os filhos de Deus são aqueles então que recebem a adoção, que conhecem verdadeiramente a Deus. E esse conhecer, esse verbo que aparece aí utilizado pelo João, ele tem o sentido não de um conhecimento intelectual, de alguém que sabe a respeito de Deus. Esse conhecer aí na Bíblia, ele tem um sentido de uma intimidade da relação que existe entre um marido e uma mulher. Algumas versões antigas, se você vai ver lá no Antigo Testamento, algumas passagens do Novo, vai dizer que alguém não conheceu, José não havia conhecido ainda Maria. Claro que ele conhecia porque ele era noivo, então o sentido mesmo era de não tinha tido intimidade. Então quando você olhar essa palavra aí no Novo Testamento, você vai entender então que conhecer tem a ver com essa relação íntima, com essa união com alguém. E é isso que João está falando. É assim que nós podemos compreender esse texto, que esse mandamento de amarmos uns aos outros é para aqueles que possuem um relacionamento íntimo com Deus. Aqueles que possuem um relacionamento profundo, prazeroso com Deus. Não há como conhecer a Deus e não amar. Isso é uma mentira. João Calvino disse que quando alguém tenta separar o amor da fé, é o mesmo que separar o calor da luz do sol. Mas para a compreensão dessa ordem, João vai nos dar então algumas razões pelas quais nós devemos praticar esse amor. E o primeiro está no versículo 8. Devemos amar pelo que Deus é. Versículo 8 diz: se afirmarmos que estamos... voou aqui, não é esse. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós já entendemos que os filhos de Deus, aqueles que o conhecem, que têm intimidade, que têm relacionamento com Ele, devem amar. E por que isso? Porque Deus é amor. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual o cristão deve amar, porque Deus é amor. O próprio João nos revela algumas verdades a respeito de Deus no Novo Testamento. No seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 24, ele vai dizer que Deus é Espírito, ou seja, Ele não é carne, Ele não é sangue, logo Ele não está limitado ao espaço nem ao tempo. Deus é Espírito. E João também diz para nós que Deus é luz. Nessa carta nós lemos isso no capítulo 1, versículo 5. O que quer dizer que Deus não há nenhuma treva, a sua santidade não é manchada em hipótese alguma, Ele é totalmente luz. Então Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Claro que isso não é tudo que Deus é. São algumas características da natureza de Deus que João revelou aqui na sua carta e também no Evangelho que ele deixou registrado. E essas características de Deus, elas vivem harmonicamente. Elas coexistem, uma não elimina a outra. Deus é Espírito, é luz e é amor ao mesmo tempo. Isso quer dizer que uma coisa não interfere na outra. Ele é Espírito e é luz,
Ele é luz e Ele é amor e Ele é Espírito. E o que Deus é, determina também o que nós devemos ser. Por isso, o amor dos cristãos, uns pelos outros, é uma evidência dessa comunhão com Deus. Lembra que eu falei no começo que ser inserido na família vai nos dando características daquela família que nós pertencemos? Então, se eu pertenço à família de Deus, agora eu preciso ter características dessa família. Eu preciso parecer com essa família. E uma dessas características é amar. E aí você pode pensar: ah, Davi, mas eu conheço algumas pessoas que não são cristãs e elas amam as suas famílias, por exemplo. Elas até se sacrificam por suas famílias. E aí, será que elas não amam? Será que isso que elas sentem não é amor? De fato, essas são realidades que existem. Nós podemos observar, até conhecer alguém assim, que ama a sua família, que ama alguém até de uma maneira sacrificial, de uma maneira esforçada, que a gente consegue perceber. Mas a gente precisa entender então esse versículo 8 dentro do contexto que João está escrevendo. João diz: quem não ama não conhece a Deus. E ao longo dessa carta a gente vai observando que João vem trazendo algumas provas, alguns testes dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros crentes em Jesus. Como que ele faz isso? Combatendo o ensino errado, fazendo algumas provas desses cristãos, mostrando aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, e colocando a aparência e o discurso de lado, como não sendo o mais importante. Ele vai dizer que aquele que fala que é, mas não é de fato, é um mentiroso. Aquele que faz, mas o seu coração não está naquilo que faz, também é um mentiroso. Então João, ao longo dessa carta, vai tratando dessas verdades e mentiras, de comportamentos que os cristãos às vezes diziam ter, mas a sua prática e o seu coração não estavam naquilo. Então, o que nós podemos entender aqui é que o cristão precisa viver dessa maneira. Então, o que ele está escrevendo essa carta para os crentes, ele está escrevendo essa carta para a igreja, aqueles que se dizem filhos de Deus. Logo, dizer que conhece a Deus, que é filho de Deus, mas não ama, João diz que esse verdadeiramente não conhece a Deus. Esse amor que só está presente naqueles que têm um relacionamento com Deus. E essas pessoas então, que não são cristãs e que amam, o que falta para essas pessoas? Warren Wiersbe diz que falta a experiência com Deus pessoalmente. Falta experimentá-lo. É como se João estivesse dizendo que quem não tem esse amor divino nunca teve um relacionamento com Deus. Só tem um conhecimento intelectual, mas que nunca chegou ao coração. Então, o que nós podemos concluir até aqui, meus irmãos, é que nós devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor. E por isso, os seus filhos devem refletir essa realidade. Deus é amor e os seus filhos também precisam amar. Mas o apóstolo nos dá mais um motivo, está no versículo 9 e no versículo 10. Não é apenas por quem Deus é, mas é também pelo que Ele fez. Versículos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A mais bela razão pela qual os filhos de Deus devem amar é pelo que Ele fez. E como
que Ele fez e como que Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Veja o que Deus fez então para mostrar o que é o amor. Ele envia o seu único Filho. A palavra que o João usa aí, né, unigênito, quer dizer que é da mesma natureza, que é o único da sua espécie, que não há outro igual, logo ele é da mesma natureza e da mesma essência do Pai. Foi esse então que Deus envia como prova do seu amor, como propiciação pelos pecados. E a palavra que aparece aí é manifestou. Para exemplificar esse amor, João disse que Deus manifestou esse amor. Manifestar quer dizer plenamente conhecido, com detalhes. Manifestar tem o sentido de trazer à tona aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. O que João está dizendo para os seus leitores é: agora, em Cristo Jesus, Deus tornou conhecido o seu amor pelos seus filhos. Agora, em Cristo Jesus, aquilo que não era compreendido muito bem, foi revelado em Jesus Cristo. Aquilo tudo que era sombra, agora está evidenciado em Cristo Jesus. Ele amou vocês dessa maneira, fazendo conhecido o seu amor por meio de Cristo Jesus. Foi a encarnação de Jesus que tornou plenamente conhecido o amor de Deus pelo seu povo. Deixa eu explicar melhor. Ao longo das Escrituras, você vai lendo a Bíblia, você vai vendo várias ações de Deus que refletem o seu amor. Antes de criar o homem, Ele preparou toda a criação, que o homem pudesse cuidar e desfrutar de tudo aquilo, demonstrou o seu amor. Uma vez também, aquele povo escravo no Egito, Deus os libertou de lá fazendo coisas mirabolantes, para que aquele povo fosse liberto. Ele ali demonstrou o seu amor. Mas nada disso, irmãos, era a totalidade do amor de Deus pelo seu povo. E aqui está um grande problema que nós cometemos. A gente acha que o amor de Deus por nós é medido pelas bênçãos que nós recebemos. Quando nós olhamos para a Bíblia e João nos diz que o amor de Deus foi revelado, manifestado com a propiciação de Cristo, como propiciação, então todas as outras coisas que Deus fez, todos os milagres, todas as bênçãos, todos os livramentos, tudo aquilo que Ele tinha feito antes, era apenas sombra, era apenas um pedaço da manifestação do amor. Então, quando você olhar para a sua vida e talvez você vê sofrimento, você vê tristeza, você vê algumas derrotas que acontecem na sua vida, não se entristeça, porque isso não quer dizer, não se entristeça, estou dizendo ao ponto de blasfemar contra Deus, não é claro que a gente se entristece, mas eu quero dizer, não fique afundado em tristeza por pensar que Deus esqueceu de você. Quando as coisas não dão certo, quando a doença chega, quando um acidente acontece, quando a gente perde alguém que a gente ama, não lamente uma falta de amor de Deus por você, porque o maior milagre, a maior manifestação do seu amor está em Ele ter dado Jesus Cristo para que você fosse perdoado. Essa é a prova de amor de Deus por você. Então quer dizer que algumas coisas não vão dar certo, quer dizer que algumas coisas você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai perder saúde, você vai perder pessoas. Não se entristeça por isso. A maior manifestação de amor está em Jesus ser entregue naquela cruz como propiciação pelos nossos pecados. O resto tudo é bônus. O resto tudo, meus irmãos, é só um acréscimo daquilo que Deus já fez, do amor que já foi manifestado. Então toda vez que esse tipo de tristeza tentar chegar no seu coração e fazer morada,
lembre-se que Deus já manifestou o amor dele por você. Já manifestou o amor dele por você. Já tornou conhecido aquilo que estava embaçado, aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, agora está revelado em Cristo Jesus. O amor de Deus é totalmente revelado quando Ele envia o seu Filho unigênito e entrega naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, os pecados daqueles a quem Ele amou primeiro. Jesus, como propiciação, é a manifestação plena do amor de Deus. Propiciação a gente já ouviu aqui várias vezes, mas a gente pode entender então como essa colocação de Jesus debaixo da ira de Deus, para que essa ira não caísse sobre nós. Jesus é o sacrifício entregue a Deus para que essa ira fosse aplacada e nós não recebêssemos mais essa ira. Esse é o amor que Deus tem pelos seus filhos: tirar a ira daqueles que mereciam ira e derramar graça, e derramar compaixão, e derramar salvação. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelos pecados que resultou na reconciliação dos pecadores com Deus. E veja aqui que João nos diz algo ainda bem interessante. Ele diz que esse amor consiste em Deus nos amar e não o contrário. E este, irmãos, é um sinal da gratuidade do amor de Deus. João está dizendo: olha, não foi nada do que vocês fizeram. Não foi porque Deus olhou para vocês e disse assim: nossa, que gente bonita, eu vou amar esse povo. Não foi por um sacrifício que eles pudessem ter oferecido a Deus. Não foi por canções bonitas, não foi por ofertas. Mas Ele amou primeiro. E também não foi a sua presciência, não foi porque Deus olhou da eternidade lá na frente e viu: Clóvis iria me amar, então eu já vou amar, porque lá na frente eu vou encontrar ele me amando. Não! O que João está dizendo é que Deus nos amou quando nós ainda o odiávamos. Deus nos amou quando ainda não éramos seus filhos. Deus nos amou antes que nós manifestássemos qualquer tipo de gratidão e de afeição por Ele. Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, temos motivos suficientes para amar. Nós devemos obedecer a este mandamento porque Deus é amor. Nós devemos obedecer esse mandamento porque Deus nos amou primeiro. Também devemos amar pelo que Deus faz. Amamos por quem Deus é, amamos pelo que Ele fez, mas amamos também pelo que Ele faz. Versículos 11 e versículo 12. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Ao chamar a atenção daqueles crentes, João usa de novo aqui a expressão amados. Essa expressão que ele já usou no versículo 7, aqui também outras vezes na carta, demonstra então essa afeição que ele tinha por aqueles irmãos. Demonstra o amor, o carinho que ele tinha por aquele povo. Isso demonstra também que, duas coisas importantes: que João está praticando aquilo que ele manda que os cristãos pratiquem, porque ele está chamando de amados, e aqui não é como a gente faz aqui, né? Amado e tal, cumprimento, e aí amado, sei o quê? Não, aquilo ali significa que ele amava mesmo. Amados não é um cumprimento assim tipo oi, e aí beleza. Não,
quando nós olhamos para as Escrituras, as palavras que estão lá com um propósito, elas estão lá porque há um sentido para aquilo. Então, quando João chama aqueles irmãos de amados, ele está dizendo para eles: eu amo vocês, vocês são amados por mim. E toda vez que você ama alguém, você está praticando esse amor, e o outro lado é que aquela pessoa também é alvo de amor. E essa reflexão que aqueles leitores precisavam ver ao ler essa carta do apóstolo. Entender que o apóstolo era alguém que estava ensinando sobre amor e que amava, e que eles eram alvo desse amor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa saber que alguém ama a gente. Deus nos ama e Deus faz com que os seus filhos se amem. E João está demonstrando esse amor, dizendo: amados. E amar é assim, é uma ação para os dois lados, é uma via de mão dupla, não no sentido recíproco, porque às vezes a gente pode amar alguém também que não nos ama, mas no sentido de que há sempre alguém que ama e há alguém sempre que é alvo de amor. Ninguém pode amar nada. Eu amo, uma coisa subjetiva, sabe, delirante. Não, nós precisamos amar algo. O problema é que às vezes a gente canaliza esse amor para coisas, né? Ou para alguém por algum interesse, e não é isso que a Bíblia está nos ensinando, não é isso que o apóstolo quer nos dizer. O amor é como uma carta, tem alguém que envia e tem alguém que recebe, sempre vai ser assim. E aqueles cristãos da Ásia que receberam essa carta são amados do Pai e são amados do apóstolo João. E após apresentar esses fortes argumentos que nós lemos anteriormente, que Deus é amor, eles deveriam amar porque Deus é amor, e pelo que Deus fez, entregando o seu único filho como propiciação pelos pecados, João agora mais uma vez chama seus leitores de amados, e ele reforça o mandamento. Olha o que ele diz: amados, amemos. E esse reforço ao chamado para amar vem depois de uma grandiosa demonstração da maneira como eles foram amados por Deus. Então João vai dizer: amados, amem-se uns aos outros, amem-se, porque Deus é amor, porque Deus amou vocês primeiro, porque Deus entregou o seu único filho. E nisso consiste o amor, Ele colocar o seu filho como sacrifício para que vocês fossem perdoados. E agora eu vou dizer para vocês mais uma vez o que eu disse no começo: amados, amem-se. É um lembrete, é um reforço após toda essa demonstração do que é o amor. E eu me lembro da parábola do servo impiedoso, Mateus capítulo 18. Ele tinha uma dívida com o Senhor. Se você não lembra, depois dá uma lida lá. Ele tinha uma dívida grande com o seu senhor, o Senhor perdoa a dívida dele, e aí um outro colega lá que tinha uma dívida com ele, ele não perdoa, ele não dá aquilo que ele recebeu gratuitamente. Ele foi perdoado, mas o perdão só serve para mim, eu não consigo perdoar outra pessoa. Foi isso que aconteceu com aquele servo impiedoso. E agora ele demonstra isso. João então reforça esse mandamento, lembrando mais uma vez: olha, aquilo que Deus fez. Por isso eu digo mais uma vez para vocês: amem-se uns aos outros, porque o amor vocês já receberam, vocês já têm em vocês amor. Agora amem uns aos outros. Devemos amar porque nós somos filhos de Deus, porque somos alvo do seu amor. Mas se nós lermos esse texto até aqui, é como se a gente assistisse um filme pela metade, ou lesse um livro até alguns capítulos e não chegasse no final. Se a gente só vê: amem uns aos outros, porque Deus é amor, porque Deus amou vocês e porque Deus entregou o seu filho, não é o todo da história, não é tudo que João queria dizer. Um grupo de teatro
foi economizar, tinha pouco recurso para fazer uma peça, e aí eles pegaram uma cópia de para cada um dos participantes, dos atores, e entregaram somente a fala de cada um. Talvez você já tenha participado no colégio, na faculdade, aquela apresentação de trabalho que você decora só a sua parte, mais ou menos isso. Aí não sabe quando o outro vai terminar, né? Então, ele entregou a cópia do roteiro e só a parte que cada um ia falar. Quando chegou na hora do ensaio, todo mundo falava atrapalhado, atravessava a hora do outro, o cenário mudava na hora errada, era uma verdadeira confusão. O que o diretor da peça faz? Chama todo mundo, reúne, vem aqui. O que está acontecendo aí? Não, é que a gente recebeu só um pedaço da peça, cada um recebeu a sua fala. Então ele senta com aqueles atores, com toda a equipe, pega todo o roteiro e lê para eles. E um dos atores diz: é disso que a peça tratava. Agora eu entendi qual é a moral da história. Assim é nós enxergando, olhando aqui para esse texto e pararmos aí, entendendo somente que Deus é amor e que Deus entregou Jesus como prova do seu amor. É por isso que João então reforça dizendo mais uma vez: amem-se uns aos outros, mas também vai nos trazer algumas informações muito importantes. A gente lê esse versículo 11, esse versículo 12, vai ser como aquele ator que diz: agora eu estou entendendo o que é. Agora eu entendi sobre o que é esse texto. Porque aqui nós vamos observar o que Deus tinha em mente nesse plano da salvação. Antes, sabíamos que nós devemos amar, porque Ele amou e porque Ele nos amou primeiro. Mas agora nós vamos ver que tudo isso é pelo que Ele deseja fazer através de nós. Devemos amar porque Ele faz algo extraordinário através de nós. E o que é isso que Deus faz através de nós? Ele se torna visível. João diz aí no texto, vamos ler novamente: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E o versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. E isso é um fato incontestável. Ao olharmos para a Bíblia, nós vemos lá que no princípio Deus tinha comunhão direta com o homem, com Adão e Eva, se relacionava pessoalmente com eles, mas o pecado rompe essa comunhão. E aí o próprio Deus entra com a providência, derramamento de sangue, para que essa comunhão seja restabelecida. Deus também, a gente vai vendo, por exemplo, em Gênesis, que Deus andou com Noé, com Enoque, com Abraão. Durante o êxodo, Ele ordenou a construção do tabernáculo, para que Ele então habitasse no meio do seu povo. A glória de Deus desceu ali, se manifestava ali no tabernáculo, mas o povo pecou, e a glória de Deus foi retirada da presença do povo. Depois, por meio de Samuel e de Davi, Deus dá ordem novamente para restaurar essa comunhão, e Salomão então constrói um grandioso templo, e Deus habita ali após a consagração daquele templo, e a glória de Deus estava ali, mas o povo novamente pecou, novamente romperam com Deus, e a glória de Deus saiu daquele templo. E aí Deus envia o Filho, Jesus, e habita na terra, derrama o seu Espírito, e Ele diz que esse Espírito permaneceria para sempre no meio do seu povo. Mas por que então esse passeio bíblico todo? Porque João diz que Deus nunca foi visto, mas ele diz que se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está
aperfeiçoado em nós. Ele pode agora ser visto. Espera, isso não é uma heresia. Como que Deus pode ser visto? Por meio do amor entre os seus filhos. Somente dessa maneira nós podemos saber que Deus, que habita em luz inacessível, como escreveu Paulo a Timóteo, se faz presente no meio do povo. Ele se revela na vida dos seus filhos. Os homens não podem ver a Deus. O mundo não pode ver Deus. Mas eles podem nos ver. Mas eles podem ver os filhos de Deus. E Deus é conhecido por meio dos seus filhos. Ao permanecer em Cristo, vamos nos amar uns aos outros, e o nosso amor uns pelos outros revelará o amor que Deus tem pelos necessitados, pelos pecadores. O amor de Deus é experimentado em nós e depois é experimentado através de nós. Meus irmãos, Deus deseja viver em nós. Ele nos ama. E Ele ter demonstrado esse amor não é tudo. Ele deseja viver em nós e se revelar a esse mundo através de nós. E eu quero concluir dizendo primeiro que assim como Jesus não se ateve em pregar o amor de Deus, Ele provou, entregando a sua vida na cruz. Deus espera que os seus filhos façam o mesmo. Não sendo pregado na cruz, porque não vai adiantar nada a nossa vida pregada na cruz, né? Mas que a gente também demonstre o amor. Jesus pregou sobre o amor de Deus e demonstrou esse amor na cruz. Nós que somos filhos, não devemos ter somente discurso de amor, mas devemos também manifestar, dar exemplo de como amar. Esse texto nos mostra que quanto melhor conhecemos o amor de Deus, mais se torna fácil a gente ser cristão. Porque eu olho para o meu Senhor, eu olho para Deus e vejo o que Ele fez por mim e quem Ele é, o que Ele é. E essa agora é a minha referência. E aí eu não amo mais condicionalmente, eu não amo se, eu não amo porque, eu não amo quando, mas eu amo porque Ele, o meu Senhor, é amor. Esse é o nosso papel. O conhecimento bíblico por si só não substitui o lugar da experiência pessoal com o amor de Deus. Na verdade, meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, esse conhecimento que nós podemos adquirir de Deus pode ser um trágico substituto daquilo que nós precisamos ser. É só você lembrar de uma prática piedosa que não está alinhada a um coração piedoso. Por exemplo, você tem um momento devocional lá na sua casa. Você descobriu que devocional é muito bom, que você precisa fazer isso todos os dias. Mas aí se tem alguém lá na sua casa, talvez que não é crente, ou está fazendo uma outra coisa, sei lá, varrendo a casa, arrumando alguma coisa, fazendo zoado, você vai lá, grita com aquela pessoa, se irrita, bate a porta, sabe, faz maior confusão. Aquele momento devocional não adianta de nada, porque você acha que aquele momento com Deus ali é mágico, é místico, mas a sua prática não demonstra aquilo que você tem lido no seu devocional. Não substitua a prática do amor que você tem recebido de Deus por um conhecimento do amor de Deus. E aí eu digo agora um conhecimento humano, e não mais esse conhecimento que João trouxe para a gente a respeito desse relacionamento. Às vezes valorizamos práticas cristãs, rituais cristãos, em detrimento da prática do amor. O que eu estou dizendo é que você não deve ser a pessoa mais amável do mundo e não saber nada sobre Deus. E nem que você deve conhecer muito sobre Deus, sobre teologia, e conhecer toda a Bíblia e não praticar o amor. O que eu estou dizendo é que as duas coisas precisam caminhar juntas.
Precisamos compreender essas verdades. E algo importantíssimo, para nós sairmos daqui com isso em mente, no nosso coração: se nós não amarmos os perdidos, o nosso testemunho será inútil. Muitas pregações, muitos testemunhos, hoje em dia, não passam de meras palavras, de um monte de conhecimento bíblico, mas falta a expressão do amor. Precisamos ser conhecidos, sim, como a igreja da palavra, e sim, como a igreja do amor. Precisamos ser conhecidos como cristão que sabe onde a sua fé está alicerçada, porque conhece aquilo que crê e também pratica aquilo que ele diz crer. Nessa mesma carta, a gente vê que o mundo odeia os cristãos. E nós não devemos amar o mundo, esse sistema caído. Eu falei sobre isso aqui há algumas semanas. E você já parou para pensar por que o mundo odeia os cristãos? Será que é porque a gente deve olhar para eles e pensar: nossa, eles me odeiam porque eu sou tão bom que eles não conseguem ter nenhum relacionamento comigo? Será que o mundo nos odeia para nós olharmos para o mundo e pensar assim: nossa, como eu estou tão perto de Deus que eles me odeiam? Será que é esse o propósito? Irmãos, refletindo sobre essa palavra, eu compreendo que o mundo nos odeia para que a gente manifeste o amor de Deus pelo perdido. O mundo nos odeia porque seria muito fácil a gente sair pregando a palavra e vivendo a pregar a palavra e todo mundo está com o coração aberto para receber. Mas não é assim que funciona. O coração das pessoas está endurecido. Aqueles que não conhecem ainda a Deus estão fechados, não suportam a sã doutrina. Mas nós devemos amá-los. Precisamos manifestar esse amor. E você pode pensar: Davi, está falando isso porque você não conhece o meu vizinho. Davi, está falando isso porque não conhece o meu colega de trabalho. Davi, você só está falando isso porque não conhece meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. Está falando aí para amar, mas se tu passa um dia comigo para ver se é fácil amar aquelas pessoas. Talvez você ficou lembrando aí agora. Está até rindo, né? Eita Deus, misericórdia, manda teu fogo, Senhor, consumidor, nesse coração. A outra característica de Deus no Novo Testamento, as 4, uma é fogo consumidor, né? Está lá em Hebreus. Vamos lá. Então, e de fato eu não conheço a sua realidade, como você também não convive comigo e sabe todas as pessoas que eu convivo. Mas será que a Bíblia nos ensina a amar diante de condições favoráveis? A nossa expressão de amor, meus irmãos, ela é incondicional. A condição é apenas que somos filhos de Deus e conhecemos a Deus. Você é filho de Deus, você conhece a Deus verdadeiramente, então o amor é uma característica sua. Ame as pessoas mais improváveis. Ame as pessoas mais insuportáveis que você conhece. Pensa naquela pessoa mais insuportável. É para você amá-la. Ontem a gente estava conversando e janta, né? A gente falando assim: eu também tenho minha chatice. A gente até falando, todo mundo tem as suas chatices, as suas coisas insuportáveis, e a gente consegue conviver, não é? Então lembre-se dessa pessoa, que ela também precisa ser alvo do amor de Deus. Um exemplo maravilhoso para você sair daqui assim pensando sobre isso: Deus te amou. Pronto, agora não tem mais desculpa. Deus te amou, você mesmo. Gente, quando eu vejo Deus me amou, ainda vejo mais, minha esposa me ama. Meu Deus, é uma coisa muito maravilhosa. Dá para eu amar as pessoas mais insuportáveis do mundo. Precisamos praticar, irmãos, precisamos compreender isso. Expresse isso em atitudes de amor. E pode ser que essas pessoas nunca mudem. Você vai amar aquela pessoa chata do trabalho, aquele tio mala da família. Você vai amar aquela pessoa, o vizinho que incomoda, que você mora em apartamento, que passa lá o dia todo passeando em cima.
arrastando móvel, não sei o que é que essa pessoa arrasta de noite móvel, tanta mudança nessa casa. Só estou falando assim aleatório, viu? Não acontece comigo. Sabe? Essa pessoa deve ser alvo do seu amor. E pode ser que essas pessoas nunca mudem. Elas continuem arrastando os móveis de madrugada. Ela continue olhando para você de cara feia no seu trabalho. Ela continua fazendo piada sem graça contigo. Não importa. Continue amando, porque isso vai mudar quem você é. E pode ser que Deus mude aquela pessoa ou não. Ame. Você vai entender que as suas atitudes não são para que você tenha a aprovação dessas pessoas, mas porque você é amado do Pai e por isso você deve amar. A pergunta que eu faço para você: você entendeu de coração o que é amor? Como que essa verdade pode influenciar a sua vida na conduta com as outras pessoas? Deus quer habitar no meio do seu povo e quer se fazer conhecido por meio do amor que temos uns pelos outros. E a reflexão final é: vamos olhar para nós como igreja do Senhor e vamos pensar a respeito de uma questão: as pessoas têm visto Deus em nós? As pessoas têm visto Deus na base? As pessoas têm visto Deus lá no seu trabalho, através da sua vida? Pode ser que você não esteja amando como o Senhor nos ordena. Deixe o amor de Deus encher o seu coração de alegria, para que você ame. Vamos orar? Senhor, bendito e amoroso Deus, que amor, Senhor, tão grande é esse, que nós temos visto ao longo dessa carta. Quando falamos sobre a adoção, João se admirou e disse: de que lugar, que amor é esse com o qual nós fomos amados? É esse amor que entregou o Filho unigênito naquela cruz. É o amor que fez conhecido em detalhes em Cristo Jesus. É esse amor que o Senhor nos amou. É o amor que o Senhor amou pessoas. É o amor que o Senhor amou pessoas que te odiavam, que não tinham relacionamento contigo. Foi esse amor com o qual o Senhor nos amou. Nos ensina a amar também, Senhor. Primeiramente aqui na nossa família, na igreja. Nos ensina a amar, Senhor, aquele irmão que pisa no meu calo. Me ensina a amar, Senhor, aquele irmão que implica comigo. Me ensina a amar, Senhor, aquele irmão folgado que não quer fazer nada e cobra atitudes e cobra coisas. Me ensina a amar, Senhor, porque eu era insuportável também. Me ensina a amar porque eu também não tinha nada de bom que o Senhor pudesse ver em mim. Que eu olhe para os outros, Senhor, como o Senhor olhou para nós, com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor. O Senhor nos amou quando ainda éramos trevas. O Senhor nos amou quando estávamos mergulhados nos nossos pecados, na lama da escuridão moral, espiritual. O Senhor nos amou dessa maneira, nessa situação. Nos ensina a amar, Pai, porque a Tua palavra diz que nós devemos amar, e que o nosso testemunho não fique somente nas nossas palavras, que o nosso testemunho não fique naquilo que nós falamos a respeito de Deus, mas aquilo que nós demonstramos a respeito de Deus. Que sejamos uma igreja, Senhor, amorosa, que acolha bem o ferido, o necessitado, a viúva, o órfão. Que sejamos uma igreja, Senhor, que acolhe aqueles que foram maltratados, aqueles que foram desenganados, aqueles que foram enganados, aqueles que foram rejeitados. Nos faz amar essas pessoas, Senhor, porque foi assim que nós nos aproximamos de Ti. Nós éramos assim, Pai, e o Senhor nos amou com infinito amor. Obrigado por este amor, Pai. Que essa realidade seja presente em nossas vidas, para que o Senhor seja visto,
ainda que o mundo não possa te ver, mas por meio da tua igreja, Senhor, o mundo possa te conhecer. Aplique essas verdades no nosso coração, para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus.